Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Aline, votre professeur de français. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline, eu sou professora de francês desde 2017 e aqui neste perfil eu te ensino a falar francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E hoje eu trouxe um tema muito especial, muito importante para todo mundo, todos os amantes da língua francesa. Como melhorar de forma significativa a sua pronúncia em francês? Então, este é o tema da nossa live de hoje. Eu trouxe um conteúdo bem bacana. Mas antes, eu gostaria de perguntar para você. Você está começando a falar francês agora? Você já está estudando em casa? Quais são os seus métodos de estudo? E escreva aí nos comentários para mim também. Você é iniciante? Está no nível intermediário ou avançado? Já aproveita que você está entrando e escreva aí para eu ficar sabendo qual é o seu nível para poder te ajudar da melhor forma. E olha só, pronúncia é algo bem legal da gente poder estudar, né? Porque quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente realmente precisa ter um foco em algo que vai ser eficaz. Quando eu comecei a aprender francês, foi bem assim. Eu ficava louca para pronunciar as palavras corretamente e aí ficava buscando técnicas de como eu poderia fazer isso. E aí, ao longo do tempo, com os meus estudos, eu fui descobrindo algumas técnicas que, se aplicadas de forma correta, podem trazer resultados satisfatórios nos seus estudos de francês. Olha só! A primeira coisa que você precisa ter em mente é que a gente precisa esquecer a questão do sotaque. Oui? Porque muitas pessoas se preocupam com isso, mas o sotaque é a nossa identidade. É quem nós somos, de onde viemos. Então isso é o de menos, não se preocupe. Mas você precisa se preocupar com a pronúncia correta, porque a pronúncia correta diz muito sobre como você aprende um idioma. E nada melhor do que no momento da sua comunicação você conseguir entender o outro e ainda responder do jeito que você gostaria e de forma correta. Então, vamos lá para o primeiro tópico, né, da nossa live de hoje, de como pronunciar, né, como melhorar, aperfeiçoar a nossa pronúncia. Você precisa ter em mente que você precisa ouvir, saber ouvir e repetir. A famosa técnica do shadowing. Porque quando você ouve, você treina muito mais os seus ouvidos, você está recebendo aqueles estímulos e logo você já está pronto para poder repetir. E claro, sabendo o significado. Só que se você não souber, não tem problema, é só você pesquisar. É para isso que nós temos aí dicionários online e tudo mais. Então, se você não sabe, você pesquisa ali na hora para poder tirar a sua dúvida. E essa questão do ouvir é muito importante, faz parte de uma das nossas 4 habilidades que temos em francês, que eu já falei aqui com você, que é o escutar, falar, ler e escrever. Écouter, parler, lire e écrire. E quando nós estamos estudando um idioma, a gente tem que dar atenção para as 4 habilidades. Mas essa da compreensão auditiva, ela realmente desempenha um papel importante no nosso aprendizado. Você sabe ouvir? Você sabe simplesmente escutar por um bom tempo e repetir? Mas ouvir com atenção, que eu tô falando, não de forma passiva. Você faz isso no seu dia a dia? Se você não faz, já passou da hora de você começar. Ontem, na nossa live, eu falei a questão do tempo morto, porque muita gente tem a rotina agitada, mas quer estudar francês, quer aperfeiçoar a sua pronúncia, quer saber falar corretamente com as pessoas, e isso é muito bacana. Só que com a vida adulta, a gente precisa arrumar tempo, né? E se você parar para pensar direitinho, sabe aqueles intervalos que a gente tem das atividades que a gente está fazendo? Pois é, você vai utilizar esse tempo para poder estudar francês de fato, e também para que você possa estudar sozinho, porque é legal, mesmo que você tenha o acompanhamento de um profissional que vai estar ali acompanhando o seu aprendizado do início ao fim, é muito legal você ter o seu momento de estudo. E quem quer, sempre arruma um jeito.
O meu jeito, por exemplo, é ir para o chuveiro escutando podcast. Então, na medida que eu escuto, eu repito e depois eu implemento nas conversas. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque no momento de você falar, logo você vai se lembrar daquelas palavras que você escutou. A princípio, pode parecer um pouquinho desafiador para você entender aquilo que as pessoas estão falando, mas com o tempo você vai se habituando. Você vai se habituando, isso vai se tornando algo natural. Quando você se assustar, todos os dias você já está fazendo a mesma coisa e com prazer. Isso é muito importante, né? Então, a primeira técnica para que você possa melhorar a sua pronúncia em francês é ter atenção no momento de ouvir e fazer também o seu momento de repetição. Oui, é necessário repetir. Il faut répéter. Écouter et répéter. Oui, tous les jours. Se você faz um pouquinho todos os dias, pode ter certeza que lá em dezembro vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. Você vai ter aprendido muito mais, muito mais. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Que bacana! Olha só. Bonsoir! Muito bom, vou continuar aqui então. Olha só, vamos para a segunda técnica de como você pode melhorar a sua pronúncia em francês. Além de ouvir e repetir, você também precisa conhecer as vogais nasais. Porque a dúvida da maioria dos brasileiros que aprendem francês é essa: nossa, mas esse som aqui parece que é o mesmo desse, né? Eu posso trazer o exemplo do an e do on. É totalmente diferente. Eu até já cheguei a contar aqui a história de uma aluna que quando ela chegou no restaurante, ela pediu vento em vez de vinho, né? E justamente porque a pronúncia, ela pode ser bem sutil, mas tem essa diferença. Tem essa diferença e a gente precisa saber diferenciar qual é o som que a gente vai produzir. Qual o som que produz cada palavra. Por exemplo, na palavra vinho, a gente fala vin. E é igualzinho ao número 20. Mas vento, por exemplo, é diferente. Vent. Olha só. Un, on. Se você souber diferenciar esses sons, você vai ser muito bem sucedido em francês. Você vai falar corretamente as palavras. E isso é muito importante, porque você não quer a fluidez, você não quer dialogar com as pessoas sem medo e sem bloqueios. E para isso, existe essa maneira mais fácil de você poder memorizar as palavras que você está aprendendo. E você também pode ter um caderninho como esse, olha só. Sei que é um caderninho muito simples que eu tenho aqui. E aí você tem aqui, ó, algumas folhas. Tem as folhas de lembrete e tem as folhas que você vai fazer também as suas anotações. Então, você vai anotar bem aqui esses sons, principalmente aqueles sons que você acha, que você considera os mais difíceis, porque é aí que você precisa treinar de fato. Eu me lembro que quando eu estava estudando francês, estava no nível A2. Eu tinha muita dificuldade em me lembrar do verbo avoir no passado, e eu pronunciava errado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou parar de pronunciar isso aqui errado. Vamos criar umas tabelinhas aqui, nossa, vamos lá. Vamos criar essas tabelas, vamos fazer de tudo para pronunciar isso aqui certo. E aí atrás de pessoas que também falavam francês para poder praticar. E aí eu falava, e aí, será que eu pronunciei certo aqui? E aí as pessoas que falavam, né, francês de maneira fluida, professores lá na época, eles, não, tá pronunciando certinho, olha, tá melhorando e tal. E no curso que eu fazia também, que foi um pilar muito importante, né? Eu tive um professor muito bom na minha trajetória, que é o Rodolfo Batista, foi meu único professor, inclusive. E ele mesmo brincava, né, que ele falava melhor francês do que português. E o bicho era bom, viu? É muito bom mesmo, por isso que eu aprendi com ele. E foi muito legal a minha experiência, por isso que eu compartilho hoje com você. Então, se você quer falar francês de forma correta, pronunciar corretamente as palavras, conseguir levar ali uma conversa numa boa, sem travar, porque isso é importante. Às vezes, na hora da comunicação, você que está começando a aprender francês pode dar uma enrolada, mas isso é normal. É totalmente normal.
Acho que todo mundo passa por isso. Sério, porque às vezes pode te dar um branco, às vezes você pode esquecer uma palavra importante, mas nesses momentos é só você trocar, refazer a sua frase e utilizar sinônimos. Essa é uma técnica assim, muito utilizada que de repente você já tenha feito. Mas você precisa então, recapitulando, primeira técnica para você melhorar, qual é mesmo? Ouvir e repetir. Oui. A segunda é você entender como funciona as vogais nasais, saber a diferença entre uma e outra. Temos várias palavras entre essas vogais nasais que se você sentar e estudar 20 minutinhos, por exemplo, você consegue. Nas minhas aulas, por exemplo, são 20 minutinhos que a pessoa vai precisar para ela poder de fato entender. Então você não tem nem a desculpa que não tem tempo, né? Porque 20 minutinhos passa rápido e logo você assiste a aula, você faz os exercícios, então é muito legal. E uma terceira técnica aqui para que você possa melhorar de fato a sua pronúncia em francês, falar de forma impecável, é treinar aquelas letras que você tem mais dificuldade. Por exemplo, a maioria das pessoas tem medo do R, o famoso R do francês. E é um pouquinho diferente mesmo, porque se você parar para pensar, no espanhol a gente fala rrr, mas no francês não é assim. No francês é aquele R, sabe? Lá do fundo da garganta. Sabe quando a gente vai falar assim, très bien, é esse som que tem que surgir. Aí você coloca a mão assim, ó. Quer ver? Tente fazer esse exercício aí na sua casa, quando você vai falar très. Olha só, porque a gente não vai falar tré. Tré é diferente de très. Oi? Consegue notar? Mas você tem que colocar a mão aqui. Olha só, você tá fazendo isso na sua casa? Espero que esteja, tá? Então coloca a mão bem aqui e repita. Très bien. Très bien. Muito legal, né? Tem uma palavra que ela é um pouquinho mais difícil, que é o prendre, que é o pegar, tomar ou tirar. Tem vários significados, né? O bom é que no francês a gente consegue formar várias frases com apenas um verbo significando coisas diferentes. Então dá pra gente ter uma boa base. Mas essa palavrinha, esse verbo, é legal também pra gente poder treinar o R, porque tem dois R's que são fortes. Então se você falar prendre, tá vendo? Prendre. Oui, je vais prendre le bus à 7h du matin, par exemple. Tu peux dire ça. Então, a gente vai treinando com alguns verbos, com algumas palavras, e esse R do francês é importante que você treine para você pronunciar corretamente as palavras. Até que você tá entendendo? Coloque aí o I nos comentários, se você tá entendendo ou não. Tá conseguindo acompanhar? Laisse-moi voir. Deixa eu ver se você está acompanhando mesmo a ideia daquilo que eu estou querendo passar para você. Porque dessa forma, se você seguir, fazer esses exercícios, você vai conseguir. A Rose falou que o I, olha que bacana, beleza, hein? Isso é bom. Quanto mais você entender e implementar, mais bem sucedido e falando francês impecavelmente você ficará. Olha só, a Rose aqui de Portugal, olha só, Rose, beleza, pude conhecer Portugal em 2023 e amei, amei, amei. Elivalde falou o I, isso mesmo, a Vânia também falou o I, que tá conseguindo acompanhar, tá conseguindo entender, isso é muito bom. E a pronúncia em francês é algo que a gente tem que tomar cuidado. Tem várias pessoas que falam, nossa, prof, mas eu acho que eu falo tudo errado. Confundo os tempos e modos verbais. Não sei se eu tô falando no presente, se eu tô falando no passado ou no futuro. Caraca! Para pensar. Presente do indicativo, como o próprio nome já diz, é algo que está acontecendo naquele tempo. É a ação que está acontecendo naquele determinado momento. Naquele momento específico. Passé composé é algo que já foi, já aconteceu. Oui, já foi, já rolou. O futur proche é algo que você ainda vai fazer.
Je vais au supermarché, eu vou ao supermercado. Je vais à la banque, eu vou ao banco. Oui, je vais au cinéma avec mon mari, eu vou ao cinema com meu marido. Eu vou estudar francês. Je vais étudier le français. Então, futuro, coisa que você vai fazer. E tá mais próximo do presente, tá? Esse futur proche. Já o futur simple, por exemplo, já é um futuro que está um pouco mais distante. E nós utilizamos bastante também, sabe? Então, isso é muito bacana. Aí, nós temos também o imparfait. O imparfait, não sei se você já ouviu falar, mas é aquele tempo que você não sabe ao certo quando começou e quando terminou. São ações que tiveram lugar no passado. Sabe aqueles contos de fada que começa assim, era uma vez? Pois bem, il était une fois. Então a gente já começa assim justamente porque é um tempo em que eu sei que vai contar algo, vai contar uma história. Sabe quando a gente fala assim, olha, quando eu era criança, eu tocava piano com meu avô. Quando eu tocava. Então o imparfait é esse tempo. Eu tocava, eu brincava, eu fazia. Oui, é basicamente isso, não é difícil. Se você parar para pensar, tudo tem uma lógica. Tudo tem uma lógica. E o bom é isso, né? O bom é isso. Aí você vai estudar também o plus que parfait. Oui, vai estudar o condicional présent e passé. Oui, então é bem legal. Nossa, meu Deus do céu. E aí, o Guilherme, ele tá perguntando aqui, ó. Primeira pergunta que ele fez. Qual é a diferença entre je e j'ai? Olha só, a própria pronúncia, ela já fala sobre isso, né? Porque quando a gente fala eu, je é bem fechadinho. Bem fechadinho. E é o pronome pessoal do caso reto. Quando eu falo, eu me chamo Aline. Aí eu falo, je m'appelle Aline. Mas se eu falar, por exemplo, eu tenho 31 anos, eu não vou falar je 31 ans. Eu vou falar je ou j'ai. Depende da região que você se encontra. No meu caso, eu falo j'ai 31 ans. Olha só a diferença. Je m'appelle Aline, j'ai 31 ans. Então tem essa pequena diferença. Enquanto o je, que é bem fechadinho, é o pronome pessoal do caso reto, o j'ai, que é esse aqui, ó, laisse-moi écrire. Esse aqui, ó, é a primeira pessoa do verbo avoir. E qual é o verbo avoir? O verbo ter. É o segundo verbo mais importante da língua francesa. Porque qual é o primeiro? O être, que é o nosso ser ou estar, n'est-ce pas? Então, être, quando eu falo je suis professeur de français. Mas o avoir é quando eu falo j'ai un cours de français que s'appelle français essentiel. Então, esse je é diferente de je. Oui? E o je suis, por exemplo, é diferente de je. Je suis é eu sou ou eu estou. O je é eu tenho. Então não pode confundir. E esses dois caras vão te acompanhar até o fim dos tempos. Estava falando isso hoje, aujourd'hui, com os meus alunos. Porque se você memorizar esses dois, não tô falando de decoreba, mas eu tô falando de você realmente memorizar, você sentar e estudar de fato e saber o que um representa, qual é o uso e o que o outro representa também, você será muito bem sucedido em francês. Porque quando você chegar lá no passé composé, você vai utilizar os dois como auxiliar. Os dois. Não tem nem como escolher entre um. Você vai utilizar os dois, vai depender do verbo, daquilo que você está falando, né? Então é bem tranquilo. Quanto aos tempos e modos verbais, é necessário prestar atenção. Porque quando eu falo, e aí, o que você fez hoje? Aí a pessoa vai me responder em qual tempo? Escreva aí nos comentários, você sabe? Se eu perguntar o que você fez hoje, qual é esse tempo que eu vou responder? Présent, passé, futur, imparfait, plus que parfait? Escreva aí nos comentários, vamos ver se você vai saber me dizer. Inclusive, eu tô até curiosa, hein? Ai, meu Deus. Olha só. Se eu te perguntar isso, quer dizer que a ação, ela já tá terminada.
É uma ação acabada. Então, já aconteceu, já rolou. Então, quer dizer que eu tenho que responder no passé composé. Porque se eu falar, o que você faz geralmente? Qu'est-ce que tu fais généralement? Aí a resposta tem que ser no presente. Mas se eu te perguntar o que você fez, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? O que você fez hoje? Passé composé, porque já acabou. C'est fini. Acabou. Então é por isso que é importante a gente estudar, né, esses tempos e modos verbais e a gente saber qual que é a diferença entre o uso de um e outro. Então isso vai ser muito bacana. E é tão legal quando você começa a entender de fato quando você usa, porque aí nunca mais você erra. Nunca mais. Porque isso vai entrar na sua cabeça de um jeito que você vai falar, opa, passé composé. Não, isso aqui é o imparfait. Não, isso aqui é o condicional, né? Ah, subjuntivo. E quando você tem essa percepção, o francês, a língua francesa, vai se tornando cada vez mais fácil de você entender de fato. E a gente pode sim estudar e aprender francês de forma rápida, simples e prática. A gente não precisa complicar. O francês não é tão complicado assim, né? E aí, a Vânia de Lourdes falou, eu gostaria de fazer o seu curso. Vânia, depois me manda um direct para que eu possa te explicar como funciona, tá? Eu acredito que você vai gostar bastante. Beleza. E continuando aqui, olha só, já vimos várias coisas, né? Mas dando uma pequena recapitulada, primeiro passo, ouvir e saber repetir, né? Ter esse momento de compreensão auditiva. Aprender e saber diferenciar as vogais nasais. Oui, porque isso vai fazer completa diferença nos seus estudos de francês. E o mais interessante é porque você realmente precisa estudar isso se você quer aprender francês. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas um outro terceiro passo que eu queria falar com você hoje, além do som do R, né, que a gente viu que também é importante, a gente passou por esse momento, é a questão da gravação e da análise. Gravação e análise. Gravação de quê, prof? Da sua voz. Você vai se gravar. Sabe você tem aquele aplicativo, você pega o seu celular, no próprio celular tem o gravador de voz, né? E aí você vai lá, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Laisse-moi voir. Quer ver o meu, onde que ele tá? É esse aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, que tem no celular. Olha só. Então você vai pegar, vai colocar, olha só, coloca para rodar e aí você vai começar a ver como que você está falando francês durante o uso do app, beleza? E logo aí você vai pegar um texto, você vai escutar alguma coisa, você vai, vamos supor, peguei um texto, eu quero falar a minha opinião, quero falar o que eu acho, então eu vou gravar a minha voz. E depois, para você conferir se tá certo, você pode ter a ajuda de aplicativos. Isso funciona, isso sempre funcionou. Funciona muito para as pessoas que estão comigo também. Então, essa é uma maneira riquíssima de você aprender francês. Você gravar a sua voz e fazer uma comparação. O momento da análise é comparar se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado. Joga aquele texto que você tá gravando no reverso. O reverso eu sou apaixonada, já indiquei aqui para vocês, né? O reverso.com. E aí você joga lá e escuta, para ver se você tá falando igual a pronúncia que você fez ali no gravador. Isso é importante. Você vai fazendo uma autorregulação da sua aprendizagem. Isso é de extrema importância. Jurema, bonsoir, boa noite, seja muito bem-vinda. E olha só, a partir do momento em que isso se torna um hábito na sua vida, todos os dias você pode fazer uma coisa diferente. Você não precisa falar o mesmo texto todos os dias. Acontecem várias coisas na sua vida todos os dias, então você pode contar o que aconteceu de manhã, de tarde, de noite. Se você se esquecer, também não tem problema, você busca a palavra, anota, pega aquele seu caderninho, né? Pega o caderninho de anotações
E aí você anota e repete. A gente precisa fazer esse tipo de exercício. A gente precisa fazer isso, se a gente quiser avançar de fato. A minha ambição era falar francês fluente. Ai, eu sempre achei lindo, maravilhoso, sexy. Quem fala francês é sexy. Então, você precisa saber que a pronúncia impecável tem que fazer parte da sua história. Oui, você precisa entender que tem alguns pontos, alguns ajustes que precisam ser feitos na sua comunicação, se você quiser ser um bom comunicador. Eu sempre fui apaixonada por isso, então é desse jeito. Jurema tá falando, és muito bonita. Muito obrigada. E muito bonita em francês a gente pode falar tu es très belle. Você é muito bonita. Tu es très belle. Merci beaucoup. A Rose falou assim, eu tenho vergonha de repetir. Já comecei uma vez um curso, mas não finalizei. Sou boa em números. Olha só, vergonha a princípio é normal. Eu já estive no seu lugar, eu também já senti vergonha muitas vezes de falar errado, no meio de pessoas que falavam o francês impecavelmente, mas vergonha é uma coisa que dá e passa. Você só não pode ficar com isso a vida inteira se você quer aperfeiçoar o seu idioma. Então, deixa essa vergonha de lado, tá? E mostra para os seus medos, para a sua vergonha, que quem manda é você. Oui? Mostra para sua vergonha que quem manda é você, você que comanda tudo. Depende de ti para fazer acontecer. Mas essa questão de começar um curso e não finalizar, olha só, tem muita gente que passa por esse momento, né? Começou, desanimou, ou chegou no meio do caminho e viu que era difícil. Porque assim, sendo bem sincera, o aprendizado não é apenas flores como a gente imagina. Tem momentos que você vai achar fácil, outros momentos que você vai achar um pouquinho mais difícil e é super natural. É natural. Entendeu? Você só não pode desistir. Você precisa retomar os seus estudos, ver aquilo que você sentiu mais dificuldade, para que você possa pegar pesado. Por exemplo, não muito distante, mas um exemplo muito prático aqui no meu curso, às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo do passé composé, que todo mundo coloca o medo. Ai, passé composé é muito difícil. Ai, não sei quando utilizar o être ou avoir. Simplesmente senta a bunda na cadeira. Opa, deixa eu estudar isso aqui que é difícil. E estude. Mas sempre vai ter uma maneira mais fácil. Sempre vai ter uma maneira mais prática. E a prática é um pilar muito importante para qualquer idioma que você for estudar. Qualquer idioma. Tem que ter prática. Se não tiver, como que você vai avançar? Se você não praticar e só, por exemplo, estudar de maneira passiva. Não tem jeito. Olha só. Tem dificuldade, tá. A Sheila Nascimento tá falando o seguinte. Eu treino com meu cachorro nas caminhadas. Ele já sabe vários comandos. Uau! Isso é muito bom, hein? Tá vendo? Olha só, esse exemplo da Sheila foi impecável. Porque aí ela tá pegando coisas do quê? Do dia a dia. E não coisas que ela nunca vai usar na vida dela. Que às vezes a gente tem mania, né, de querer estudar uma coisa que nunca vai ser usada. Mas a gente precisa aprender a utilizar essas coisas realmente que vão acontecer com a gente na nossa jornada e aprender a adaptar. Eu tenho um amigo, ele deve ter mais ou menos uns 72, 73 anos. Ele é muito especial para mim. Ele se chama Van Gui e ele é artista. Ele mora aqui na minha cidade. E ele fala francês. Uma vez, a gente estava conversando e eu perguntei para ele, porque ele é um senhor que não usa tecnologia. Ele não usa nada assim, computador, celular, nada que você imaginar, tablet, nada. Então eu perguntei para ele, nossa, você gosta tanto do francês? Por que você não, até hoje você não comprou um celular para que você possa estudar? Assistir vídeos, ver lá a minha página no Instagram que tem vários conteúdos para você continuar estudando, porque ele estudou lá em 1800 cacetada. E aí eu fiquei pensando, nossa,
Como que ele faz para estudar? E no dia que eu perguntei ele disse, sabe como que eu estudo? No imaginário. Eu tô passando na rua, eu imagino todo aquele cenário e vou falando assim. Na minha própria cabeça vai passando as palavras em francês e eu vou falando e chego em casa e eu tento escrever. Só que aí, esse tentar escrever, ele não sabe se tá certo ou se tá errado. Porque não tem uma pessoa acompanhando e ele também não mexe com a internet para ver, por exemplo, no Google Tradutor e tal. Mas ele tem uns livros que eu também fiz questão de doar, alguns livros que eu tinha em casa. E ele é uma pessoa que fala muito bem o francês. Você pode sentar do lado dele uma hora ele vai estar falando francês. Eu gosto de contar essa história, porque eu acho que é uma inspiração para mim. Saber que uma pessoa gosta tanto e que mesmo não mexendo com a tecnologia e com tantos recursos que temos hoje, mesmo assim ele ainda estuda, mesmo assim ele ainda persiste, mesmo assim ele, sabe, ele faz acontecer. E você também precisa fazer acontecer se você quer falar francês de verdade em 2025. Você tem que fazer acontecer. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém. E quando você entender isso, as coisas começam a melhorar na sua vida. Vai por mim, escuta aqui que eu tô te falando. Vai pelo Vangui também, que as ideias dele são ótimas, ótimas. E um dia, quando eu encontrei com ele, quando eu tava indo lá no centro, fazendo umas compras, eu encontrei com ele. E aí ele tinha falado, vai ter uma exposição de alguns quadros, vai lá ver e tudo mais, vai ter umas pessoas lá importantes, vai lá também, vai ser um privilégio e tal. E aí começamos a conversar em francês e as pessoas olhavam pra ele assim, cara, o que esse cara tá falando? O que ele tá falando? Entendeu? Porque as pessoas ficavam impressionadas de ver que na idade que ele está, ele fala francês. E por que eu tô te falando isso da idade? Porque a idade não te impede de aprender um novo idioma. Nunca é tarde para você começar ou para aperfeiçoar aquilo que você já sabe. E é lindo, as pessoas ficam encantadas ao escutá-lo falar francês. E eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Então a idade nunca vai ser um empecilho. Às vezes as pessoas, porque eu sou velho demais para aprender francês. Eu nunca vou aprender porque quem fala francês melhor é criança. Mito. Mito. Já trabalhei com crianças, já trabalhei com adolescentes e hoje trabalho só com adultos, que é a minha especialidade. Mas é mito. Se você quiser, se você determinar que você vai começar hoje, você começa. Se você falar, não, eu quero, essa é a decisão, nós estamos aí em fevereiro, com o pé em março e até dezembro eu vou fazer a minha vida acontecer de forma diferente. Você faz, porque você é adulto, você tem as suas responsabilidades, você sabe o que é prioridade, o que é importante para você. Então determine isso como meta, estudar francês, estudar pronúncia, tudo que é necessário para você desenvolver. Oui. A Jéssica Esquizo falou assim, super! A Sheila falou, parfait! A Jéssica acrescentou, a língua francesa é très difficile, professora. Olha só, Jéssica, se você acha que a língua francesa é difícil, eu acho que você estudou errado, viu? Eu acho que você estudou com o método errado. Porque se você estudar do jeito certo, você consegue. Você consegue desenvolver. Você consegue de fato. Tem várias pessoas que falaram isso pra mim. A língua francesa é muito difícil, acho que eu nunca vou aprender. E hoje já estão falando francês. Se você souber exatamente o caminho que você precisa percorrer, exatamente a base do francês, tudo que você precisa ver em pronúncia, tudo que você precisa ver dos tempos e modos verbais, se você tiver uma sequência didática perfeita, que todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixando, você consegue em pouco tempo. Eu te garanto. Te dou a minha palavra que você consegue. Oui? A Rose falou o seguinte: como não esquecer o que eu estudo?
Eu até trabalho com franceses, mas a minha cabecinha não guarda. Inclusive, tem uma aluna que se chama Lilian. A gente teve aula hoje. E a Lilian falou exatamente como você, Rose. Ela falou assim: olha, nossa, a gente teve aula, eu já esqueci tudo que foi falado, porque a minha cabeça não guarda. Então, temos várias técnicas para você guardar e várias delas já foram mencionadas aqui na nossa live de hoje. Então, a princípio, você precisa ouvir e repetir, só que você também precisa fazer uma coisa que muita gente não faz, que é implementar. É inserir no contexto que você está falando. Sabe quando você começa uma conversação em francês com alguém? Você precisa aplicar, colocar ali em contexto aquelas palavras que você aprendeu. Se você nunca mais falar a palavra que você viu hoje, nunca mais você vai falar mesmo, nunca mais você vai utilizar. Entendeu? Olha só como que é simples. Vamos supor, você aprendeu a palavra... A gente estava falando mais cedo do apprendre, não era isso? Que era... Mentira, não era o apprendre, não, era o prendre, que é o pegar, tomar ou tirar. Se você aprendeu esse verbo hoje, o que você pode fazer? Pega uma estrutura fixa, anota essa estrutura fixa no seu caderno e logo você vai puxando algumas raízes. Quais são essas raízes? O complemento, para que você possa realmente fixar e vai repetindo aquelas palavras quanto mais você puder. E quando você tiver a oportunidade de conversar com um professor ou com uma pessoa que esteja aprendendo francês também, que esteja no caminho, ou com uma pessoa nativa, você aplica, você coloca isso dentro de um contexto. Porque não é legal estudar as palavras soltas. Isso realmente não é legal. Inclusive, é um erro que muita gente comete. Nossa, a melhor coisa vai ser eu pegar um caderninho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse caderno aqui e aí eu vou abrir ele e eu vou escrever 50 palavras aqui, 50. Aí quando vê, fecha o caderno, trem de 50 palavras. Aí chega no outro dia. Quais foram as 20 palavras mesmo que eu aprendi ontem? É desse jeito, porque a gente esquece. A gente esquece mesmo se não aplicar. Então esse não é o melhor caminho, porque se você fizer uma lista assim tão grande ou de expressões, você vai esquecer realmente. Agora, se você tiver com quem praticar, se você participar de comunidades, né, de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, é muito mais simples. Você tem com quem falar, com quem praticar, né? Por isso que cursos online são importantes. São importantes justamente por isso, porque todo mundo está na mesma caminhada. Todo mundo está ali querendo aprender o francês, construir uma nova história, construir uma nova vida em um outro país, viajar, aproveitar a vida, né, gente? Porque a gente tem que aproveitar. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Essa é uma ótima frase. Olha só, se você está me conhecendo agora, essa aqui é a minha frase preferida em francês. Eu tenho uma blusinha, inclusive, que eu mandei fazer só por isso. Eu estou escrevendo aqui para você. On ne vit qu'une fois. Qu'une... Estranho escrever assim com uma mão só. On ne vit qu'une fois. Mandei no chat, mandei. O que essa frase significa? On ne vit qu'une fois. Alguém sabe? Escreva aí nos comentários que agora eu fiquei curiosa para saber se alguém sabe de fato o que significa. Tem até uma música do Sidoine que é assim: Si on ne vit qu'une fois, porque essa música tá no YouTube, depois eu posso compartilhar com vocês. Acho que eu tenho um post dela. E é muito legal essa analogia, tá? Com o que eu tô falando. É bem interessante. Vai fazer todo sentido nos seus estudos. Alguém sabe o que é On ne vit qu'une fois? Porque se não souber, eu posso falar aqui. Para que você não saia dessa live sem saber o que significa isso, hein? E tem algumas frases que eu cismo, que são, essa aqui é minha preferida, essa eu gosto muito, né? Ou tem sempre uma palavra que a gente gosta muito no francês, faz parte, né? On ne vit qu'une fois, a Jéssica disse que não, né? N'est pas, ok.
On ne vit qu'une fois significa só se vive uma vez. Olha só, tem um bom significado, hein? On ne vit qu'une fois. E essa não é uma frase negativa. Essa é uma frase restritiva. Quando a gente tem o ne, o verbo conjugado e o que, não é negação. Não é negação, entendeu? Então é uma frase restritiva. E aí você vai utilizar nos contextos em que você quer dizer apenas, somente. Então, quando você tem o ne, o verbo e o pas, aí beleza. Aí é uma negação. Agora, ne, verbo e que é restrição. Oui, isso aí eu gosto de ensinar lá no meu curso, os alunos ficam, caraca, não é negação? Eu falo, não, é restrição. E aí, aprende vida que segue. Isso aí é muito bom, né? Então, voltando para o nosso tema, tá? Tô gostando de ver vocês acompanhando. Tá dando pra pegar essa ideia, galera? Coloca aí pra mim. Coloca o i nos comentários, se você tá conseguindo acompanhar a minha ideia. Escreva aí, o i, nos comentários. Oui ou não? Estão ou não conseguindo acompanhar essa ideia de tudo o que eu estou passando? A Jéssica colocou oui, beleza, bom saber, tá? Só para saber se vocês de fato vão aplicar, né? Assim que a live terminar, amanhã ou hoje mesmo, vocês já vão para a tarefa de poder fazer isso, né? Elivaldete colocou oui, beleza, tô gostando de ver, hein? Então aí, a gente já estudou várias coisas até então. Então agora vocês precisam se lembrar que um dos fatores importantes é a gente colocar o francês na nossa vida de fato. A gente precisa consumir muita coisa se a gente quer falar francês de verdade. E consumir esses conteúdos, eu falo, através de recursos que nós já temos disponíveis, gratuitos. Aqui na minha casa, por exemplo, quando eu estava no presencial, eu ainda tenho, na verdade, alguns jornaizinhos que eu gostava de mostrar para os alunos, e aí a gente estudava tudo ali em francês. Nossa, era tão legal, tão interativo assim, sabe? Então, só de você ler um pouquinho todos os dias, você já vai aumentar o seu repertório. Talvez, a princípio, você não esteja lendo corretamente no início do seu aprendizado, principalmente se você está sozinha, se você está sozinho. Mas é uma boa oportunidade para você não deixar de fazer isso, porque é importante. Depois é só você buscar os recursos, né? No Google Tradutor, no Bom Patron, tem vários sites que você pode fazer isso. Então, um pouquinho que você faz a cada dia faz total diferença no seu aprendizado. Então, leitura, mas principalmente de coisas que você ama, coisas que fazem o seu coração bater mais forte, entendeu? Isso é importante, estudar com coisas que gostam. Eu dei um exemplo aqui do estudo que a gente faz. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto, nas minhas horas vagas, nas minhas horas livres. Então, eu tenho um livro aqui, que inclusive foi uma aluna que enviou para mim, tá? Diretamente de São Paulo. Ela mandou 2 e ela falou, olha, prof, para você esse presente e tal. E aí, o livro é de receita. Então, eu posso estudar francês, eu posso aperfeiçoar aquilo que eu já sei com o que eu gosto. Eu também gosto de fotografia, eu gosto de vídeos e de fotografia. O que eu posso fazer quando eu viajo ou quando eu vou em qualquer lugar que eu vejo algo bonito? Uma técnica que talvez outros professores não tenham te falado, mas eu vou te falar aqui. Você pode fotografar, fotografe um lugar lindo, maravilhoso, o lugar dos seus sonhos, e escreva sobre ele. Olha só que tarefa simples. Fotografe e escreva sobre ele. Você vai estar treinando a sua habilidade de escrever em francês. E a gente não pode esquecer que temos 4 e todas elas a gente precisa dar atenção. Então, olha só, você pode, além de gravar a sua voz, igual eu te mostrei anteriormente, você ainda vai escrever. Olha que atividade legal e lúdica para você fazer, não é aquela coisa maçante que você fala, ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso, como se fosse uma obrigação. Porque senão realmente você vai perder o gosto pelo idioma. E não é esse o objetivo aqui. O objetivo é que você aprenda e aplique.
Oui. E falando ainda sobre consumir conteúdos, é bem interessante quando você gosta de algum professor e começa a seguir e começa a consumir os conteúdos e anotar e aplicar. Então, às vezes a gente está ali à toa nas redes sociais, é interessante quando a gente faz isso. É muito interessante, porque aí você vai aprender algumas coisinhas, mas de fato você vai estar construindo o seu aprendizado, mas um aprendizado mais sólido se dá quando você realmente tem um acompanhamento. Por isso que é sempre muito bom, porque você vai saber aquilo que você está errando, aquilo que você está acertando, você aprende com o erro do colega, com o acerto do colega, você pratica, então você faz absolutamente tudo o que você precisa fazer para se desenvolver de fato na língua francesa. E quando eu estava estudando, eu amava aulas em grupo. E de fato, realmente é eficaz, porque você pode praticar, ouvir o outro, ver o quantas pessoas estão se desenvolvendo e você também. Só que o mais importante é você saber que não é uma maratona. Não é. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo de aprendizado e isso é o mais bonito. A gente precisa valorizar todo aquele nosso processo. Tudo que a gente vai passar, porque cada história é diferente. Então, se de fato você quer aprender francês, você quer realmente melhorar a sua pronúncia, falar francês sem medo e sem bloqueios, você precisa seguir um passo a passo. Um método que te faz aprender francês de verdade. Oui. E que você vai olhar para trás e vai falar, eu estive no nível iniciante, mas hoje eu já estou no intermediário, já estou no avançado, já consigo entender aquilo que antes era super complicado para mim, mas hoje eu já consigo entender. Então essa é a graça do negócio, né? Então isso é incrível. E eu fiquei maravilhada a primeira vez que eu falei francês. Nem eu não acreditava, a ficha custou a cair. Inclusive eu gravei um vídeo, eu tenho esse vídeo no celular até hoje. Que foi lá em 2017, quando eu tive a minha primeira turma no presencial, que tinha quase 30 alunos. Foi a minha primeira turma e foi uma experiência fantástica. Mas eu nunca me esqueci, porque foi um momento muito especial. E quando a gente realiza um sonho, quando a gente consegue de fato atingir aquele objetivo, é um dos melhores momentos e a gente tem que comemorar, né? Convenhamos, se você não comemorar, caraca, por quê, né? E o meu objetivo era esse, falar francês. Aí quando eu me dei conta que eu estava falando, estava conseguindo até cantar em francês, olha só, e estando no nível A1 indo para o A2. Músicas nos ajudam muito, principalmente se você gosta, se é apegada ali naquele cantor, você fala, nossa, eu adoro essa música, vamos aprender a cantar? Bora! E aí você pega a música, você analisa, escuta bastante, né? Treina a sua compreensão auditiva e depois você parte pro abraço. Vai começar a cantar. Tem que começar. Começa ali pelo refrão, que às vezes já vai entrando aí na cabeça. Depois você vai logo do início e vai até o fim. Isso é muito eficaz também, né? Tem pessoas que amam, né, estar de fone de ouvido, escutar. Então aproveita esses tempos, em vez de você ficar escutando um monte de besteira, igual eu ficava, escute músicas. Faça de tudo para você realmente melhorar seu francês. Podcasts hoje temos vários, com histórias, com notícias, com coisas que provavelmente você vai gostar. Então esse é o momento de você aprender. Então se de fato, se 2025 você quer fazer que seja o seu ano de aprender francês, você precisa fazer acontecer. Você precisa fazer acontecer. Assim como eu fiz e diversas pessoas fizeram. Porque às vezes a gente tem a mania de olhar para o lado e falar, nossa, mas fulano fala francês e até hoje eu não falo. E a gente se compara muito, né? Mas você só precisa fazer a sua parte. E nada de ficar se comparando com as pessoas porque você tem o seu tempo. Você tem o seu tempo, você tem a sua história, você tem o seu porquê. E isso é importante. E o que eu queria deixar para você aqui nessa live de hoje é que você realmente foque naquilo que é realmente necessário para a sua vida, que você aplique tudo o que eu falei hoje, porque aos poucos você vai conseguir.
E não se esqueça de tudo o que foi, de tudo que você aprendeu até hoje que teve um significado na sua vida. Leve isso em consideração ao olhar para a língua francesa. Isso é lindo demais. E nada melhor do que realizar grandes sonhos. Chega lá em dezembro e você falar, eu consegui. Eu falo francês. Eu falo francês, eu consigo entender o outro, que legal. Eu assisti um vídeo, eu consegui entender tudo. Nossa, eu li um livro, aí você pega um livro assim, um livrinho curto, um livrinho infantil, e aí você lê uma parte e você fala, nossa, eu consegui entender. Ou se você não conseguiu, você pega uma caneta ou você pega, por exemplo, um marca-texto, e aí você vai lá e faz daquele jeitinho que nós gostamos de fazer, você vai lá e faz assim, ó. Passa o marca-texto em cima daquela palavra e coloca para você pesquisar depois. Mas faça, não deixe de fazer, porque o seu progresso, a sua evolução está muito mais próximo do que você imagina. A sua evolução está próxima de você, talvez você não se deu conta disso ainda. Elivaldet falou, merci pour votre explication, tu es super gentil. Merci, gostei muito, tá? Gostei muito de você já. Jéssica, também muito obrigada pela participação. Todo mundo que esteve aqui comigo, me escutando, tirando um tempo para estar com a Prof. Aline. E na quinta-feira que vem tem mais, tá? E eu quero aproveitar para te convidar para o meu evento online e 100% gratuito que vai começar em março. E é um evento que eu vou te explicar passo a passo de como você pode aprender francês em 2025 de forma rápida, simples e prática. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E eu acabei de mandar o link para você fazer a sua inscrição agora. Basta você clicar nesse link, você vai colocar o seu e-mail e você vai entrar no grupo de WhatsApp também. Porque lá todos os alunos que já estão, as pessoas, né, que já estão entrando, vão receber um material exclusivo dessas aulas. Então você precisa entrar nesse grupo se o seu interesse é aprender francês em 2025. E o que eu tô preparando é grandioso. O que eu tô preparando vai ser exclusivo mesmo para quem quer sair da zona de conforto e falar francês. Então esse é o link, acabei de mandar aí para você, escrito inscrição, basta você clicar e se inscrever. Oui. Agora para você, se você não conseguir clicar nesse link, vai lá no meu perfil, Francês Essentiel, e vai estar lá na minha bio. É muito simples, é muito fácil e logo você já vai estar presente e garantir o seu lugar nesse evento. Muito obrigada pela participação e a gente se encontra então na próxima quinta-feira às 20 horas. A gente se encontra no mesmo horário. Um grande beijo. Bisous, bisous et à la semaine prochaine. Salut!